Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 18 de agosto, terça-feira, da 20ª semana do Tempo Comum. E hoje também nós celebramos Santa Helena, do século IV. Conta a história que durante a batalha contra Macêncio, o exército de Constantino, seu filho, estava em desvantagem, influenciado por Santa Helena, que tentava convertê-lo. Constantino teve uma visão. Apareceu-lhe uma cruz luminosa no céu com os seguintes dizeres: com este sinal vencerás. Imediatamente mandou pintar a cruz em todas as bandeiras e milagrosamente venceu a batalha. Nesse mesmo dia, o imperador mandou cessar imediatamente toda e qualquer perseguição contra os cristãos. Editou o famoso decreto de Milão em 313, pelo qual concedeu liberdade de culto aos cristãos e deu a Santa Helena o honroso título de Augusta. Helena passou a dedicar-se à expansão da evangelização e crescimento do cristianismo em todos os domínios romanos. Então, para a gente ver como Santa Helena foi muito importante aqui, aquela mãe confiante que converteu o seu filho. Constantino torna-se assim o primeiro imperador cristão e dá liberdade religiosa aos cristãos ao invés de persegui-los. O evangelho que nós ouviremos hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós te deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir agora, ele é sequência do evangelho de ontem. Lembrando um pouquinho, do encontro do jovem rico com Jesus. Como foi embora aquele jovem? Foi embora triste, porque Jesus não lhe deu uma resposta miraculosa, mas lhe falou de uma coisa muito óbvia: os mandamentos. Mas também, por outro lado, Jesus foi embora triste, porque aquele jovem não soube desapegar-se dos seus bens. Por isso que neste evangelho de hoje, Jesus se aproveita da situação para falar também a seus discípulos sobre a questão da riqueza. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo aqui não quer dizer o animal, mas camelo, na época de Jesus, eram as cordas de atracação dos navios, aquela corda grossa que atraca o navio.
E Jesus vai dizer, é mais fácil uma corda daquela grossura passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui, qual foi a atitude dos discípulos? Os discípulos ficaram espantados. E aqui nós temos a figura de Pedro. Pedro sempre impetuoso, Sempre querendo achar uma resposta para os seus, pergunta a Jesus, e nós, que te seguimos, o que nós vamos ganhar com tudo isso? Jesus se lembrava do jovem rico, como Pedro também se lembrou, Pedro pensou, nós não estamos na mesma situação daquele jovem, nós estamos diferentes. E aí, o que nós vamos ganhar agora que deixamos tudo para seguir? É uma pergunta questionante aqui também para Jesus. E Jesus então responde que a salvação não é possível ao homem. A salvação depende de Deus. A salvação é um presente de Deus. O homem por si só não pode fazer isso. E essa salvação, ela vai se dando no seguimento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, vocês que deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. É o desapego. Isto é, se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que exercitar em nossa vida esse desapego. Desapego até muitas vezes de sentimentos, desapegos que muitas vezes nós vamos criando em nossa vida, mas é necessário, porque a herança é bem maior. Só que a herança não será neste mundo, a herança será a vida eterna. O nosso maior bem, o bem supremo. Peçamos neste momento, meus caros irmãos e irmãs, a bênção sobre a água que diariamente nós fazemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia na paz do Senhor.